Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como calcular o perímetro de um setor circular. Então fique até o final e curta as ideias. Vamos para cima. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar os nossos estudos, eu convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha, ele é fundamental, beleza? Conto com a tua ajuda. Vamos ver o que nós temos para a aulinha de hoje. Então, veja só, nós vamos trabalhar aqui o perímetro de um setor circular. Nós vamos aprender a como calcular o perímetro de um setor circular. Mas eu te faço uma pergunta inicial. Você sabe o que é um setor circular? Bom, eu vou te explicar então o que é isso. Então veja só, consideremos aqui um círculo de centro O, né? Então nós temos aí um pontinho central nesse círculo. E nesse círculo nós vamos determinar dois pontinhos, o ponto A e o ponto B, né, sobre o contorno desse círculo. Então veja só, está destacado aí o ponto A e o ponto B. Vamos ligar esses dois pontinhos com o raio do círculo. Então vai ficar nesse modelo aí. Repare que quando nós destacamos os dois pontinhos e ligamos esses dois pontinhos com os raios do círculo, gerou para a gente essa região aí. Essa região aí, pessoal, que nós chamamos de setor circular. É uma parte do círculo, beleza? E aqui o exercício, o nosso objetivo é aprender como calcular o perímetro dessa figurinha, desse setor circular. O que é o perímetro? O perímetro, pessoal, é a somatória dos três ladinhos aí dessa figura. Ó. Quando nós somarmos esses três ladinhos, aí nós vamos ter calculado o perímetro desse setor. Algumas informações são preciosas para a gente poder calcular isso daí. Primeiro, nós precisamos conhecer as informações, né? As medidas que nós temos aqui para a gente poder efetuar a soma desses três ladinhos. Agora imagine o seguinte, ó, nessa figurinha aí é destacado um ângulo no qual aí mede 30 graus e a medida do raio é 10 centímetros. Essas são as informações que nós temos, né? A medida do ângulo central, que é 30 graus, a medida do raio, que é 10 centímetros. Se aqui do ponto O ao ponto A é 10 centímetros, aqui do ponto O ao ponto B, aqui também vai ser 10 centímetros, pois representa aqui o raio, né, do círculo, e os raios têm medidas iguais. Então veja só, como é que nós vamos fazer para a gente calcular isso daí? Repare que eu sei a medida desses dois ladinhos aqui, do lado OA e do lado OB, porém eu não sei a medida aqui do lado BA, que esse ladinho aqui é o arco, né, gerado aqui por esse setor circular. Como é que nós vamos calcular esse cara aí? Como eu não sei a medida desse cidadãozinho aí, eu vou representar por x. Né? O x vai estar representando essa medida, a distância do ponto A até o ponto B. Pessoal, a medida desse camarada aqui, a medida do ângulo, ele é fundamental para a gente determinar essa distância aqui, essa medida do ponto A ao ponto B. Ó, repare, o círculo todo, né, o contorno todo do círculo, ele em graus equivale a 360 graus. Essa informação ela é preciosa. Quantos arcos, ou quantos setores nós podemos construir aqui nessa figura de acordo com a medida desse ângulo central? Então, por isso que a gente tem essas noções, elas são fundamentais. Quantos pedacinhos de arco AB nós podemos construir ao longo de todo esse círculo? Então, para isso, nós vamos pegar a medida total em graus, que é 360, vamos dividir pela medida do ângulo central. Então, é sempre assim, para a gente saber quantos setores nós podemos dividir aqui o círculo, a gente pega a medida em graus total e divide pela medida do ângulo central destacado na figurinha, que no caso aqui é 30 graus. Fazendo isso, nós vamos determinar a quantidade de arcos que é construído ao longo desse círculo. Vamos cortar ali, eliminar, cancelar o zero de cima com o zero de baixo,
Então, o que era 360 ficou 36. O que era 30 ficou 3. Então, aqui ficou 36 dividido para 3. Isso daqui vai dar 12. Pessoal, 12 é o tanto de setores que nós podemos construir aqui nessa figura, aqui nesse círculo, sendo que o ângulo central mede 30 graus. Beleza? Esse é o primeiro passo. É dividir 360 pelo ângulo central para saber quantas partes esse círculo vai ser dividido. Agora nós vamos atrás do valorzinho do x. Agora você sabe ó, que para a gente calcular o comprimento de um objeto circular, a gente utiliza uma formulazinha. Aquela formulazinha, o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do raio vezes o valor do π. Essa expressãozinha aqui, ela nos permite calcular o comprimento todinho, o contorno de objetos circulares. Que esse comprimento também é a mesma coisa que perímetro, o perímetro do círculo, o perímetro da circunferência. Então, nós vamos pegar essa expressãozinha aqui, que representa o comprimento total do círculo, e dividir por 12, porque é o tanto de partes que esse círculo vai ser dividido. Então, o x, para a gente encontrar o valorzinho do x, nós vamos pegar todo o comprimento da circunferência, que é 2, que multiplica o raio, que multiplica o π, e vamos dividir isso daqui por 12, como nós já vimos aqui. Substituindo as informações, nós vamos ter ó, que x vai ser igual a 2 vezes a medida do raio, o raio é 10, então vai ficar 2 vezes 10 vezes π. O valor do π para cálculos, ele é um valor constante, 3,14. Então nós vamos, porque o π é um número irracional, ele possui infinitas casas decimais, mas para efeito de cálculos, a gente trabalha com 3,14. Então que vai ficar 3,14. Tudo isso dividido por 12. Concluindo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos multiplicar primeiro aqui o 10, ó, que fica bem mais simples. Ó. Quando nós multiplicamos 10, 100, 1000, números assim, por um número decimal, é muito fácil. Ó. O 10 aqui ele é composto de um zero. Então, essa quantidade de zero indica para a gente quantas casas a vírgula vai deslocar para a direita. Nesse caso aqui, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. A vírgula está entre o 3 e o 1, agora a vírgula vai ficar entre o 1 e o 4. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes, aí multiplicando isso daqui, 10 vezes 3,14, aqui vai ficar 31. Ó, nós deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 31,4 dividido por 12. Beleza? Trazendo aqui para o alto, ó, x vai ser igual 2 vezes 31,4, isso daqui vai dar 62,8, perdão, 62,8, tudo isso dividido por 12. 62,8 dividido por 12, isso daqui vai ser igual a 5,23. Então, 5,23 é o comprimento desse arco aqui, a distância do ponto A ao ponto B, 5,23. Agora eu já sei aqui a medida dos 3 lados dessa figurinha. Agora é só somar isso daí que a gente vai ter encontrado o perímetro desse setor circular. Então, o perímetro do setor circular vai ser igual a 2 vezes o raio, 2 vezes 10, ó, porque ele está aqui 2 vezes, mais 5,23, que é a medida desse arco aqui. Então, aqui o perímetro do setor circular vai ser igual a 2 vezes 10, que é 20, mais 5,23. Efetuando essa soma aí, nós podemos concluir que o perímetro do setor circular aqui vai ser 25 mais 5,23, isso daqui vai ser igual a 25,23 centímetros, beleza? Então, calculamos aqui o perímetro desse setor circular. Vejamos mais um exercício de aplicação. Nesse exercício diz o seguinte, ó, para manter o físico em forma, Josão pratica atividade física. Ele corre 3 dias por semana. A imagem a seguir representa o formato da pista onde ele realiza suas corridas.
Considerando que em cada dia ele executa 5 voltas completas no circuito, quantos quilômetros terá percorrido em uma semana? Então vejamos as informações. Aí nós temos a imagem que representa o local onde o Josão pratica suas atividades físicas. E a gente percebe que nós temos algumas medidas, mas está faltando aqui a medida desse pedacinho aqui, que é exatamente um contorno. Essa linha curva aqui, nós não sabemos quanto é que mede, não, o exercício não traz para a gente. Então, primeiro nós vamos ter que determinar quanto é que mede essa curva aqui que ele faz no percurso. Bom, repare que esse desenho aqui, ele pode ser representado assim também, para ficar melhor, para a gente compreender melhor a situação. Aqui é o mesmo esquema aqui do percurso lá, tá? Do circuito onde o Josão pratica suas atividades. Outra coisa que eu chamo a atenção a você é ficar atento nos comandos, no que o contexto traz de informação para nós. Então vamos ficar atento aqui para as informações. Vamos relembrar aqui mais uma vez. O Josão, ele diz aqui no contexto que ele corre 3 dias por semana. Então ele só corre 3 dias por semana. Isso é fundamental. O exercício ainda diz para a gente que ele realiza nessa pista aí, todo dia ele executa 5 voltas completas. Então, essas informações elas são preciosas. Então, para a gente poder resolver o exercício. Então, aqui, olha, esse desenhozinho aqui, ele está representando o circuito onde o Josão faz a sua corrida. Agora, repare que essa partezinha aqui, a parte aqui curva, se nós dermos uma olhada com calma, vai representar exatamente 1/4 de círculo. Então, bem aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui não precisa nem você fazer aquela divisão lá, que nós fizemos agora há pouco, 360. Lá nós dividimos 360 por 30, porque era o ângulo central. Aqui é 90. Aqui nós já percebemos que essa medida aqui representa 1/4 desse círculo aqui, dessa circunferência. Então, aqui vai ficar toda a medida da circunferência dividido por 4, porque a circunferência está dividida em 4 partes. Mas se caso aqui não fosse 90 graus, né, você teria que dividir 360 pelo ângulo central. Como o ângulo aqui é 90 graus, só para constatar aqui a veracidade da coisa, né, vamos cortar aqui esses zeros, aí vai ficar 36 dividido por 9, que vai dar 4. Esse 4 aqui representa o tanto de partes que a circunferência está dividida. E o Josão passa aqui nessa 4ª parte da circunferência. Então, veja só, vamos calcular esse carinha aqui, o x, que representa aqui esse contorno aqui. Então, veja só, como é que eu vou calcular o x? O x aqui é o comprimento da circunferência dividido por 4. Então, aqui vai ficar o seguinte, x vai ser igual 2 vezes o raio. O raio é quanto? O raio aqui, vamos olhar aqui no contexto. Essa medida toda aqui embaixo é 100 mais 400. Então, esse pedacinho aqui, 400, equivale a essa medida aqui, Aqui é 400. E esse outro pedacinho aqui é 100, É isso que nós temos no contexto. Esse carinha aqui, o 400, representa o raio da circunferência, porque é a metade aqui, vai até no centro do círculo. Então, que vai ficar 400 vezes π. Π, para efeito de cálculo, é 3,14. Alguns exercícios vêm dizendo para a gente o valor do π, como por exemplo, tem alguns exercícios que vai dizer, considere π como 3,1, ou alguns exercícios vai dizer para você, considere π como 3. Quando acontecer isso, vem essa informação no contexto. Quando não vier essa informação, é porque é para a gente considerar π como 3,14. E tudo isso daqui vai ficar dividido por 4. Agora nós vamos fazer uma simplificação bem aqui que facilita a coisa. Vamos simplificar esse 400 aqui com o 4. Então nós vamos dividir aqui, dividir 4 por 4 e vamos dividir 400 por 4 também. Dividindo 400 por 4, isso daqui vai dar 100. Então eu já sei que aqui no lugar do 400 agora vai ficar 100. E 4 dividido por 4, isso daqui vai dar 1. Então, aqui no lugar do 4 vai ficar 1 agora. E quando aqui embaixo é 1, não precisa colocar. Então, vai ficar para a gente o seguinte, x vai ser igual a 2 vezes 100
né, que nós simplificamos aqui, 400 dividido por 4 vai dar 100, tudo isso vezes 3,14. Aqui embaixo não vai ter mais nada, porque 4 dividido por 4 deu 1, não precisa colocar. X vai ser igual, vamos multiplicar primeiro esse cara aqui, esses dois, 100 vezes 3,14. Mais uma vez, relembrando, multiplicando 10, 100, 1000, números assim, por um número decimal, e a gente avançar a vírgula para a direita, o tanto de zero que é composto, que compõe o número que nós vamos multiplicar. O 100 aqui é formado por dois zeros, então está dizendo para ti que tu vai deslocar a vírgula duas casas para a direita, duas casas para frente. Então aqui a vírgula vai sair daqui de onde está entre o 3 e o 1 e vai ficar lá no finalzinho, porque ele vai percorrer duas casas. Ele vai percorrer, ó, aqui, ó, uma, duas. Então vai ficar aqui no finalzinho, beleza? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes 100 vezes 3,14, daqui vai ficar 314, porque a vírgula vai ficar lá no finalzinho. Logo nós podemos concluir que o valorzinho do x aqui vai ser 2 vezes 314, daqui vai dar 628 metros. Então, 628 metros é o que o Jazão percorre numa volta? Não. 628 metros é a medida aqui dessa curva. Ó, quando ele faz essa curva aqui, ele vai percorrer 628 metros. Agora vamos entender de novo o contexto. O exercício quer saber quantos quilômetros ele terá percorrido em uma semana. Mas quando ele percorrer uma volta, ele vai ter percorrido quantos quilômetros? Então nós vamos fazer aqui, nós vamos somar um contorno, o perímetro desse setor circular aqui, para a gente compreender, para ver quanto que vai dar o total aqui de uma volta completa. Então vamos para cá, ó. Eu já sei que aqui é 628. Então, uma volta completa, ele vai ter percorrido quantos metros? Então, nós vamos somar tudo isso. Ó. As setinhas aí estão indicando o sentido por onde o Josão deve percorrer. Então, vamos seguir aí as setinhas. Vamos somar aqui, ó, 100. Aqui vai ficar, ó, 100. Mais, descendo aqui, ó, mais 100. Mais, agora aqui, ó, 628. Mais, agora aqui embaixo, ó, aqui vai ser 500, que é 400 mais 100 que está lá, 500, mais, subindo aqui, ó, mais 500, então, mais 500. Fazendo essa somatória aqui, isso daqui vai dar um total de 1.828 metros. 1.828 metros é a distância que o Josão faz quando ele dá uma volta completa. Porém, nós vimos lá que o exercício diz para a gente no contexto que o Josão ele dá 5 voltas nesse circuito. Então, nós vamos pegar esse cara ali, 1.828 e multiplicar por 5. Fazendo isso, nós vamos encontrar o total que o Josão percorre em um dia. Então, 5 vezes 8 é 40, vem 4 para aqui. 5 vezes 2 é 10, mais 4 que está lá no alto vai dar 14, vem 1 para aqui. 5 vezes 8 é 40, mais 1 que foi lá para o alto, 41, vem 4 para aqui. 5 vezes 1 é 5, mais 4 que está lá, 9. Então, aqui, ó, num dia que o Josão pratica atividade física, ele percorre 9.140 metros. Porém, o exercício fala, no contexto, que o Josão, em uma semana, ele corre 3 dias. Então, nós vamos pegar tudo isso daqui e multiplicar por 3. Então, multiplicando isso daí por 3, teremos esse 3 aqui representa o tanto de dias que ele corre em uma semana. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4 é 12. Vem 1 aqui para o alto. 3 vezes 1 é 3, mais 1 que foi lá para cima vai dar 4. E 3 vezes 9 é 27. Então, repare que em uma semana o Josão vai percorrer 27.420 metros. Agora, fique atento, camarada, que o exercício ele quer saber de você quantos quilômetros. Então, ele quer saber essa medida aqui é em quilômetro. Então, eu já sei que em uma semana ele percorre 27.420 metros. Eu vou converter isso daqui para quilômetro. Então, converter isso daqui para quilômetro é só dividir tudo isso daí por 1000.
Olha como é simples essa divisão. Aqui é só repetir o número que está lá em cima. Então, tudo isso daqui vai ser 27.420. Ei, professor, tu tá doido? 27.420 dividido por 1.000 vai dar 27.400. Não, repare. Quando nós vamos dividir, então quando a gente vai dividir por 10, por 100, por 1.000, é muito simples. Repete o número que está na parte de cima e confere quantos zeros tem no denominador. O tanto de zero que tem no denominador é o tanto de casa que a vírgula vai deslocar da direita para a esquerda. Então a vírgula está lá no final, está aqui no final, aqui depois do zero. Nós vamos deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda, porque nós estamos dividindo. Então, deslocando essa vírgula 3 casas para a esquerda, ela vai ficar bem aqui, ó, entre o 7 e o 4. Então, isso significa dizer que em uma semana, o Josão vai percorrer 27,42 quilômetros. Essa é a distância que o Josão percorre nos 3 dias que ele corre em uma semana. Beleza? Perceberam como é fácil, como é simples trabalhar os conceitos de perímetro de um setor circular? Espero que você tenha gostado. Já agradeço pela tua atenção, pela tua paciência. Nos veremos no próximo vídeo. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe o seu joinha. Fique na paz, aquele abraço, tchau!